não só em relação à obesidade, mas a mulher. A gente não vive só do físico, do mental. A gente paga boleto, a gente trabalha, a gente estuda. Então, todas essas multidisciplinaridades não vêm embutida num chipzinho na nossa cabeça, né? Então, a gente precisa aprender. E no caso das Uhum. mulheres que sofreram abuso, elas estão totalmente assim, sem um passo a passo. Para onde eu vou? Qual que é a primeira coisa quando eu chego nessa situação? Porque a primeira coisa dela é de sobrevivência, Sim. né? E aí, o que eu acho que casa certo com o nosso pensamento é como a gente pode reestruturar, ou a palavra reabilitar, né, elas de uma forma global. Não pensar só na parte psicológica, só da parte do Uhum. direito. E aí, eu consegui estabilizar essa parte jurídica, para onde eu vou agora? Ah, estou sem emprego, não tenho dinheiro, emagreci ou engordei, e meu corpo não tem não tem dinheiro para fazer academia, né? Então, assim, é uma coisa bem legal e a ideia do projeto surgiu na onde? Na nossa leveza, né? Pós-beach No tênis, nosso né? ócio, né? Jogando Sim. beach tênis, que a gente gosta de ficar com pé na areia, sol, e sempre dialogando, devagando também nas ideias, né? Porque Indo todo tão longe, projeto né, a gente Ju? quer coisa longe, né? E aí é onde a gente surgiu, batemos um martelo, e o nome, Hum. ficamos no nome. Que nome tem que ser um nome, né? E aí você pensa em vários nomes fantásticos, que é difícil, não. E o nome foi o nome que representa as mulheres, né? E a pergunta que é, tanto no consultório como nos atendimentos, sempre o final, e agora? E agora? O que eu faço da minha vida, né? E agora? E, Que caminho eu sigo, né? Para onde exatamente. eu vou, O que eu vou fazer da né? minha vida? Tenho filho e tal. E o que representa mais as mulheres é a Maria, não? Então, e agora? Maria, né? Acho que, né, você, quando você pensou no nome, que o nome é seu, né? Acho que foi isso, né, Ju? Entender que todo mundo conhecia uma Maria, né? A gente entende que uma sensação de familiaridade. Então, todo mundo conhece uma Maria. Assim, né, como Sim. infelizmente hoje, principalmente pelos índices, o que a gente está vendo por aí, todo mundo praticamente conhece uma mulher que vivenciou ou vive um relacionamento, né, Exato. abusivo, né? E a tendência é cada vez, a gente observa cada vez mais novas, né? Sim. Então é aquilo, a gente está no século XXI, então precisamos realmente, de uma forma didática, tá tendo essas formas de ajudar. Aí, se a gente ajudar uma mulher, a gente não ajuda só a mulher, a gente vai ajudar a criança, Uhum. a gente vai ajudar o ambiente, porque o ambiente importa. Então imagina, se a gente consegue reabilitar uma mulher de uma forma geral, Uhum. ela vai ter estrutura para melhorar a vida do filho dela. Ou mesmo as que não têm filho, o ambiente que ela vive, né? Então a gente preza muito para essa questão do ambiente, né? E o ambiente realmente faz diferença, né? E não é só em casa, em corporações também a gente ainda, por Uhum. mais que as mulheres conquistaram o status, tanto na parte de CEO, empresas, cargos públicos altíssimos, a gente ainda sofre uma dificuldade de se posicionar, né? Então, assim, ninguém tá para. As mulheres não estão para competir, elas só querem estar se movimentando, né? A gente gosta de movimentar. E mulher, quando tá todas juntas, você vê, né? Uma tá falando aqui, a outra tá lá, e ela quer dar palpite lá na onde atrás e tal. Mulher é movimento. Sim. Então, assim, e é uma coisa natural dela. Então a gente tem que entender um pouco essas questões. E quando ela não está muito se movimentando, alguma coisa realmente pode estar acontecendo, né? Então é importante a gente ter esse cuidado, esse olhar bem atencioso para para a própria geração que está vindo também, né? Eu acho que Hum. a gente precisa ajudar as mulheres, mas tem uma forma educativa de prospectar isso para que outras não sofram também, né? Seja qual ambiente for, né? Quando você falou da criança, eu fiquei pensando, né? Talvez foi isso que me pegou. Você me deu uma coisa que eu tive um insight. Acho que quando a criança olhou para mim e falou: tia, leva a gente para casa. O impacto dessa criança, né? Que estava vindo dessa mulher e dessa criança. E eu acho que eu vi a criança ali, né? O símbolo da impotência, né? E que é exatamente essa sensação que eu tive, né? Eu acho que eu ressoei aquela sensação de impotência. Como é que a gente pode
voltar a fazer com que essa mulher se reconecte, porque o nosso projeto é sobre isso, né? Que a mulher comece do comecinho. Assim como a gente começou o podcast aqui, começando a falar, né, do comecinho, ela volte às bases dela, né? Então, quando a gente pensa que o nosso projeto, ele tem profissionais como educadora física, você, a nutricionista, a economista, as advogadas. Então, a gente pensa que são talvez aquele momento de reconexão de fato com o que é dela. Então, o corpo, né, Ju? A gente acredita que precisa fazer grandes exercícios. A gente quer dizer para essa mulher que é o simples, é o que começa do corpo dela, voltar a tomar posse do corpo dela, porque é isso que eu senti quando a mulher, né, naquele abrigo, tava, aquelas mulheres, né, no abrigo, elas estavam isentas até, porque eu lembro que legalmente elas perdiam até o direito de ir e vir, elas estavam sobre a tutela do Estado. Então, olha como desprovida de alguma maneira, de todas as maneiras ela estava ali. Então, ela até podia sair, mas ela não poderia levar a criança com ela junto, porque a criança era menor. Então, o que acontecia? Como ela estava realmente desconectada de coisas muito simples, que é a própria autonomia, que é o que a gente vê, né? A gente vê, né? Então, quando a gente pensou no projeto e trazer várias especialidades, a gente pensou que devagarzinho cada uma, né, de nós possa contribuir para que ela volte a fazer esse movimento de reconexão com ela mesma, né? Que comece do comecinho, de uma maneira simples e que tenha acesso a algo que a gente fala hoje em dia, né, que pode parecer tão fácil, mas é informação. Né? Então, a gente quer trazer, em primeiro lugar, falar sobre isso, falar sobre o tabu. Muitas vezes que ainda bem que isso mudou, que está sendo muito falado, mas falar sobre essas várias questões que acabam acompanhando o relacionamento abusivo